Genryusai Shigekuni Yamamoto. Genryusai Shigekuni Yamamoto Genryusai Shigekuni, era o capitão da primeira divisão no Gotei 13 e também o capitão-comandante de todo o Gotei 13. Seu tenente era Shigir Sasakibe. Depois de ser lançado no inferno, ele ganhou o epíteto de fundador do Gotei, Gotei Kaizo, vice-fundador da guarda da corte. Cerca de 2100 anos atrás, Yamamoto foi o fundador do Genri e o instrutor principal da escola Genji. Em algum momento, Yamamoto fundou o Gotei 13 também. Ele procurou Yashiro Nohana, o criminoso mais diabólico da Soul Society e um espadachim mestre, para se juntar ao grupo como um dos capitães fundadores. Yamamoto era ele mesmo um professor nesta academia, e pessoalmente instruiu Shunsui Kiraku e Jishiro Kitaki. Ele admite estar bastante orgulhoso dos dois. Quando eles se tornaram capitães, ele se gabou deles como se fossem seus filhos. Durante o tempo de Yamamoto como instrutor, Shigir Sasakibe o visitava rotineiramente, sempre se referindo a ele como Eijizai Dono, uma referência à grande cicatriz em sua testa, apesar de saber que isso o incomodava. Ele insistiu que seria errado usar o nome verdadeiro de Yamamoto. Durante uma de suas visitas, Shigir disse a Yamamoto que desejava ser seu braço direito e compensar qualquer coisa que Yamamoto não pudesse fazer. Quando Yamamoto lhe disse para se tornar seu discípulo, ele recusou. A pedido de Yamamoto, Shigir tentou derrotá-lo com sua Bankai. Embora ele não tenha conseguido derrotá-lo, ele deixou uma cicatriz permanente na testa de Yamamoto, cruzando sua cicatriz anterior. Outros começaram a se referir a ele por um nome diferente devido à nova cicatriz, mas Shigir se recusou a usar esse novo nome. Como resultado, Yamamoto decidiu se chamar Genryusai. Aproximadamente 1000 anos atrás, Yamamoto se tornou o capitão-comandante do Gotei 13. Na mesma época, ele não conseguiu matar Ivasha, embora tenha matado vários de seus subordinados Quincy, incluindo Hubert, Idritz e Argola. Em várias ocasiões, Yamamoto pegava o jovem Shunsui Kiraku se esgueirando em seu quarto. Em um caso particular, ele repreendeu o menino por fazer isso. Quando Shunsui perguntou sobre uma pintura de uma silhueta escura dentro de um campo de fogo, Yamamoto explicou como a pintura era de um monstro que apareceu na Soul Society há muito tempo. Ele afirmou que apareceu em um momento em que a Soul Society estava enfrentando uma situação difícil, e a aparência do monstro piorou a situação. Yamamoto afirmou que era improvável que voltasse, mas se voltasse, seu retorno marcaria o último dia de Yamamoto na Soul Society. Em algum momento, Yamamoto encontrou Sajin Komamura e lhe deu a oportunidade de se juntar ao Gotei 13, apesar de ele não ser uma alma humana. Pouco depois de Kenpachi Zaraki se juntar ao Gotei 13, Yamamoto forçou a aprender Ken porque ele não havia aprendido nenhum treinamento formal de esgrima, tendo ignorado essas qualificações normalmente necessárias devido à maneira como ele alcançou sua posição. Preocupado com a devastação que Kenpachi poderia causar se ele se rebelasse depois de ficar ainda mais forte, a Central 46 fez Yamamoto interromper o treinamento depois de apenas um dia. Retorne o arco do pêndulo. Aproximadamente 110 anos atrás, Yamamoto foi apontado como o capitão mais velho entre os Gotei 13, seguido por Hetsu Nohana, Shunsui e Ukitake. Foi afirmado que os quatro eram capitães do Gotei 13 há pelo menos 100 anos neste momento. Empurrando Kizuki Urahara para a sede da primeira divisão para que ele pudesse iniciar a cerimônia de promoção, Yamamoto explicou como 7 dias atrás, houve uma ordem para promover a capitã da 12ª divisão Kiryu Ikifune, o que deixaria sua posição em aberto. Notificando os vários capitães da abertura, ele pediu que apresentassem indicações para a seleção de um novo capitão. Dentro de um curto período de tempo, ele recebeu uma recomendação do capitão da 2ª divisão Yoruichi Shin para promover seu terceiro lugar, Kizuki Urahara. No dia seguinte, Yamamoto chamou Urahara para que ele pudesse fazer o teste de proficiência do capitão, administrado por ele mesmo, o capitão da 4ª divisão Hetsu Nohana e o capitão da 6ª divisão Jinrei Kushiki, para que eles pudessem confirmar que Urahara está qualificado para ser um capitão. Tendo satisfeito seus 3 superiores, os 3 capitães seniores nomearam Urahara o novo capitão da 12ª divisão. 10 anos depois, Yamamoto convocou uma reunião de emergência dos capitães do Gotei 13, onde deu um relatório de inteligência sobre os desaparecimentos do capitão da 9ª divisão Kensei Muguruma e do tenente Mashiro Kuna, que já haviam sido enviados para investigar o desaparecimento de outros membros da 9ª divisão. Membros da divisão. Como ele afirmou que iria escolher 5 capitães para formar uma equipe de investigação, um Urahara muito sem fôlego e frenético apareceu para pedir permissão para ir com a equipe de investigação, pois ele já havia visto sua tenente, Iori Sarugaki, ir ao local dos desaparecimentos. Recusando-se a conceder isso, Yamamoto, continuando com a reunião, selecionou o capitão da 3ª divisão RJR Toribashi,
o capitão da 5ª Divisão Shinji Hiraku e o capitão da 7ª Divisão Love Aikawa. Dizendo-lhes para irem para o acampamento, ele ordenou que Yoruichi ficasse de pé, enquanto os restantes capitães presentes deveriam ficar para trás e guardar o Seireitei. Yamamoto ordenou que o Noana preparasse seus postos de socorro para vítimas. Quando Noana insistiu que ela deveria cuidar dos feridos no local dos desaparecimentos, Yamamoto afirmou que não poderia enviar curandeiros sem conhecer toda a extensão da situação. Após a chegada do capitão do Kid Corps, Tessai Tsukabishi, e seu tenente, Ashigen Uda, Yamamoto, perguntando a Tessai se ele tinha ouvido a notícia dos desaparecimentos, disse-lhe que queria que os dois fossem para o acampamento também. Interrompendo, Shunsui perguntou se era uma boa ideia enviar tanto o capitão quanto o tenente do corpo Kid quando eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Quando Yamamoto perguntou o que ele sugeriria, Shunsui disse que eles deveriam enviar sua tenente, Lisa Yadimaru. Com o esquadrão formado, Yamamoto os enviou para investigar os desaparecimentos. Depois que Isshin Shiba lutou contra Branco, ele se reportou a Yamamoto. Apontando como ele havia agido sem permissão, Yamamoto afirmou que suas ações rápidas mantinham baixas e danos ao mínimo e, portanto, ele não puniria Isshin. Quando Isshin se virou para sair, Yamamoto, suspeitando que Isshin estava omitindo informações, perguntou se havia mais alguma coisa que valesse a pena mencionar, o que Isshin negou. Aparência. Yamamoto é um homem de pele clara de estatura média. O capitão mais velho do Gotei 13, ele envelheceu em um homem idoso com a cabeça careca, rugas visíveis, nariz adunco e maçãs do rosto pronunciadas. Ele tem olhos vermelhos, sobrancelhas longas, bigode longo e uma barba branca na altura do quadril presa por uma faixa roxa cruzando o ar. Ele tem muitas cicatrizes em seu corpo, com as duas mais proeminentes sendo um par de cicatrizes longas cruzando acima de seu olho direito, uma das quais foi deixada por sua batalha com seu tenente. Além do uniforme Shinigami padrão, ele usa a ori de mangas compridas de um capitão sobre as costas em vez de realmente usá-lo, com seu tamanho sendo muito exagerado. Apesar de seu comportamento velho e frágil, muitas vezes de pé em um palpite, ele na verdade tem uma construção muito musculosa e bem definida, que ele só revela quando sério para a batalha, algo que Shunsui Kiraku afirma não ser visto com muita frequência. Após seu breve confronto com Suki Aizen, Yamamoto perdeu o braço esquerdo. Quando ele era muito mais jovem, Yamamoto tinha cabelos pretos nas laterais da cabeça e era careca no topo. Ele tinha um tufo de cabelo preso na parte de trás de sua cabeça em um coque. Ele tinha sobrancelhas grossas, mas mais manejáveis, e bigode sem barba. Ele tinha uma única grande cicatriz na testa, que lhe rendeu o apelido de Geijizai devido à sua forma. Ele tinha um vinco proeminente na testa e abaixo dos olhos, e bochechas rasas. Ele usava a roupa preta típica de um Shinigami, com a adição de um auri de capitão sem mangas usado adequadamente. Personalidade. Como capitão comandante do Gotei 13, Yamamoto é altamente respeitado pela maioria dos Shinigami, principalmente Sajin Komamura, que vê Yamamoto como um benfeitor que salvou sua vida. A personificação da convicção, Yamamoto segue as leis e regulamentos da Soul Society ao pé da letra, e espera o mesmo dos outros. Ele não é homem para tolerar insubordinação, e fala com aqueles que tentam agir dessa maneira. Ele se irrita rapidamente diante de uma possível traição e pode ser bastante agressivo em combate. Ele tem o hábito de se referir àqueles que enfrenta na batalha como jovem, e se refere a uma batalha como uma espancada ou castigo. Quando em estado de paz, ele se comporta com um ar de fragilidade, a ponto de adormecer em pé enquanto aguarda a chegada de Shunsui Kiraku para uma reunião. Devido a anos de experiência, Yamamoto raramente mostra qualquer sinal de angústia ou surpresa, geralmente respondendo abrindo um ou ambos os olhos, que são fendas parcialmente fechadas na maior parte do tempo. Yamamoto é muito leal à Soul Society, e leva seus deveres muito a sério, esperando o mesmo do resto do Gotei 13. Sua lealdade é tão grande, ele está disposto a sacrificar a si mesmo e ao Gotei 13 para derrotar Aizen, acreditando nisso. Ser seu dever sacrificar suas vidas pelo bem da Soul Society, se necessário. Yamamoto fica visivelmente irritado quando Shunsui, Byakuya e Kushiki Kenpachi Zaraki perdem seu Auri e mostram pouco arrependimento. Para ele, o Auri representa seu status como capitães. Inversamente, ele prefere não envolver aliados que não fazem parte do Gotei 13, particularmente humanos, pois ele pediu a Ishigo Kurosaki que se mudasse para um local seguro, e não pediu para Orion Minou e reparar o braço esquerdo que ele sacrificou por Itcas.
Apesar de sua personalidade severa e firme, não quer dizer que ele não tenha compaixão e admiração, mesmo por seus inimigos, pois ele estava relutante em derrubar Vondervees Margella por sua forma e personalidade infantis, só conseguindo superar isso quando Vondervees Resurrection faz com que ele não pareça mais uma criança, e sentiu pena dele que Suki Aizen o despojou de todas as suas capacidades mentais superiores, exceto emoções, principalmente medo da morte. Ele elogiou os 3 bestias por sua bravura de atacá-lo com apenas um braço cada, e os derrubou sem matá-los. Yamamoto ficou particularmente furioso quando Driscoll se utilizou a Bankai roubada de seu tenente Shigir Sasakibe, considerando o poder inferior ao do portador original como um insulto às memórias e trabalho duro de Shiro. Yamamoto queimou brutalmente Driscoll em cinzas, mostrando seu imenso respeito por um amigo e subordinado de longa data. Yamamoto aprecia as culturas orientais e é mestre na cerimônia do chá japonesa. Ele não gosta das tradições ocidentais preferidas por seu tenente Shigir Sasakibe. Yamamoto realiza uma sessão de chá todos os meses nos trimestres da primeira divisão para cada membro de sua divisão. Ele trança sua própria barba e arruma as pontas uma vez por mês, e gosta de ser esfregado com uma toalha seca enquanto se expõe ao sol em sua varanda. Yamamoto estava aparentemente envergonhado de suas ações passadas. Certa vez, ele se referiu a uma pintura de seu eu passado como um monstro que trouxe ainda mais turbulência à Soul Society quando estava em um período de instabilidade. Iwasha observou 1000 anos atrás, Yamamoto era ele próprio um demônio, usando todos os meios necessários para derrotar seus inimigos, e tratava os humanos e seus próprios subordinados como peões descartáveis. Foi somente depois de derrotar o Quincy e alcançar a paz que Yamamoto viveu com honra e justiça que o levou a hesitar em sacrificar pessoas descuidadamente. Poderes e habilidades. Mestre Espadachim. Como fundador da Academia Shin, um guerreiro com mais de 2 milênios de experiência em combate, Yamamoto é o espadachim mais poderoso da Soul Society. Poucos esperariam sair vivos de uma briga com ele. Yamamoto lutou contra 2 dos mais fortes Shinigami de nível de capitão da história, Shunsui Kirakuis de Shiro Kitagi, simultaneamente emergiu sem nenhum sinal de lesão. Sua habilidade em esgrima é grande o suficiente para derrubar seu oponente com um único golpe preciso. Itotsumi, Nadejiri, The First, Killing Stroke, um corte de precisão de extrema força e velocidade que pode cortar oponentes grandes e de vários andares. O oponente é morto com um golpe rápido tão preciso que eles nem percebem isso até depois de acontecer. Onibi, Onifire. Yamamoto pega sua Zanpakuto em sua forma de bengala selada e a empurra em seu oponente, perfurando um grande buraco em seu corpo. Essa técnica foi eficaz contra um oponente de várias histórias como Aion. Mestre Akuda. Mesmo sem sua Zanpakuto, Yamamoto continua sendo um combatente altamente habilidoso e perigoso e provou ter domínio semelhante de combate corpo a corpo como com sua esgrima. Ele pegou sem esforço um golpe do enganosamente rápido Aion. Yamamoto pode desferir golpes poderosos que podem esmagar hierro no nível espada e bloquear a maioria dos socos múltiplos de um oponente multi-armado. Ikotsu, Symbol Bom, um poderoso soco usado por Yamamoto contra Vondervees. Usando esta técnica, Yamamoto destruiu grande parte do abdômen de Vondervees e o enviou voando ao longo de uma rua da cidade e em um prédio, destruindo. Skotsu, Double Bom, mais forte que Ikotsu, é um poderoso soco de 2 punhos usado por Yamamoto contra Vondervees. O ataque pode destruir completamente um oponente com um único golpe. Kidmaster. O conhecimento de Yamamoto sobre Kid é tão grande que ele pode realizá-lo sem chamar seus nomes, mantendo seu grande poder potencial, enquanto a maioria dos usuários exige um nome para fazê-lo, senão um encantamento completo. Ele pode produzir barreiras imensamente poderosas para protegê-lo de todos os ataques, exceto os mais fortes. Ele pode lançar um ad nível 96 sem encantamento com grande efeito. Mestre Shunpo. Yamamoto é altamente qualificado e experiente na arte de Shunpo, superando Shunsui Kirakuis de Shiro Kitaki durante uma perseguição pelo Seireitei. Ele ultrapassou os 2 capitães e chegou primeiro ao seu destino sem ser notado por eles. Mestre estrategista e estrategista, com seus milênios de experiência como professor e guerreiro, além de ser o comandante de todo o Gotei 13, Yamamoto é um homem muito inteligente. Ele pode se ajustar rapidamente a novos desenvolvimentos e tomar decisões rápidas de acordo. Ele tem grande perspicácia tática, comprovada por seus preparativos para a batalha na cidade falsa de Karakura. Como observado por Aizen, Yamamoto é muito astuto, montando uma armadilha para matá-lo enquanto Aizen estava focado no Visored e no resto do Gotei 13. Ele é um homem muito perspicaz, deduzindo facilmente que o capitão Mayuri Kurotsushi estava escondendo conhecimento sobre os Boots. Sua habilidade em táticas de batalha é inegável. Como capitão-comandante, ele geralmente envia os capitães e divisões para se engajar na batalha, seja para ameaças relativamente pequenas ou grandes, e tem feito isso por vários séculos.
Poder espiritual imensurável. Sendo o Shinigami mais experiente, Yamamoto possui um Heiryoku extremamente massivo e poderoso. Sua força pura é poderosa o suficiente para se libertar sem esforço de 4 feitiços Bakuji sobrepostos e de alto nível que o restringem. Ele serviu como capitão-comandante do Gotei 13 por mais de 1000 anos porque não houve um Shinigami mais forte do que ele em todo esse tempo. Mesmo Aizen reconhece abertamente o poder de Yamamoto, através de sua Zanpakuto, como sendo tão superior que, se ele lutasse diretamente contra ele, ele o dominaria. Contra 3 Terrier, Quincy de Elite com poder acima do nível de capitão, Yamamoto foi capaz de repeli-los rapidamente. Controle magistral de Reiatsu. Yamamoto pode exercer sua Reiatsu para induzir medo em combatentes de nível capitão, e pode paralisar fisicamente e possivelmente até sufocar combatentes de nível tenente inferior simplesmente olhando em sua direção. A pressão espiritual de Yamamoto tem o mesmo efeito que sua Zanpakuto, pois é o representante elemental do fogo. Ele tende a brilhar com uma aura de fogo, que tem o potencial de queimar e incendiar seus arredores sem o uso de sua Zanpakuto. É a pressão formidável de sua Reiatsu que faz a própria Reiatsu parecer chamas. Quando Yamamoto está enfurecido, sua Reiatsu é poderosa o suficiente para ser sentida ao redor de Sereitei com uma força tremenda. Força imensa, além de seu físico surpreendentemente musculoso para sua idade, Yamamoto possui uma tremenda força física. Ele facilmente e rapidamente fez um grande buraco no peito do monstro Aion sem muito esforço, usando apenas a ponta romba de sua bengala. Com uma única mão, ele parou um dos golpes de Aion e o dominou, apesar de ter aumentado seu braço e aumentado sua força várias vezes. Com um soco, ele fez um grande buraco no peito de Vonderveis Margella enquanto ele estava em Resurrection e o mandou voando de volta a vários quarteirões da cidade. Ele arrancou os braços de Vonderveis, com as próprias mãos, com pouco ou nenhum esforço. Com um único golpe de punho duplo, ele quebrou o corpo inteiro de Vonderveis em pedaços. Durabilidade imensa. Yamamoto possui durabilidade notável. Ele levou um ataque de socos dos múltiplos braços de Vonderveis 2 vezes, e saiu completamente imperturbável pelo ataque, com nada mais do que simples arranhões. Ele sofreu uma explosão de chamas que teve o poder de incinerar toda a cidade de Karakura e uma grande área ao seu redor. Em seus anos mais jovens, ele desafiou Shijira a derrotá-lo com sua Bankai recém-conquistada, e no final só sofreu uma leve cicatriz na testa. 2000 anos depois, ele enfrentaria uma enxurrada de poderosos relâmpagos da Bankai totalmente dominada de Shijira e só seria chamuscado por seu poder, embora ele afirmasse que se tornou mais fraco com o uso de Driscoll Bersi. Ele pode facilmente desviar um gigante Elite Peio de um Sterriter com uma mão sem nenhum dano perceptível causado ao seu ser. Resistência imensa. Apesar de sua idade avançada, Yamamoto pode lutar por longos períodos de tempo, mesmo quando em menor número, sem sinais visíveis de exaustão. Ele pode receber ataques diretos de outros imperturbáveis. Ele pode suportar ser empalado em uma espada sem sequer vacilar com o dano percebido, mesmo quando o golpe é desferido por Aizen, um oponente poderoso. Mesmo depois de ser bifurcado por Iwasha, Yamamoto sobreviveu e conseguiu agarrar sua capa. Zanpakutou. Hijinjaka. Floving Blade Like Flame. Visp Floving Blade Young Flame. A Zanpakuto de Yamamoto é a mais antiga e poderosa Zanpakuto do tipo fogo, e tem maior poder ofensivo do que todas as outras Zanpakuto na Soul Society. Em sua forma selada, Hijinjaka geralmente assume a aparência de um cajado de madeira, que pode ser usado como uma lança. A qualquer momento, Yamamoto pode remover esse disfarce descascando a madeira, revelando sua verdadeira forma de uma katana padrão, com um cabo roxo escuro e um protetor de mão circular. Depois que Yamamoto foi morto, Hijinjaka, agora queimado e destruído, foi devolvido ao quartel da primeira divisão. Shikai. Seu comando Shikai é reduzir toda a criação a cinzas. Banzai Kaijin Tonazi. Vis todas as coisas no universo, transformar em cinzas. A liberação de sua Zanpakuto vem com uma liberação extrema de Reiatsu, afetando todos na área, e pode ser sentida por quilômetros e quilômetros em toda a Sereitei. Habilidade especial Shikai. Quando liberada, a lâmina de Hijinjaka é engolida pelo fogo. A aura desta arma incinera tudo e qualquer coisa para a qual Yamamoto acena com a espada, transformando-o em nada mais do que cinzas, e engole a paisagem circundante em uma tempestade de fogo, cujo calor é intenso o suficiente para queimar o céu e consumir as nuvens. Apenas lutadores poderosos como Shunsu e Ukitake podem resistir a isso, mas mesmo assim apenas indiretamente. Mesmo em seu Shikai, Hijinjaka é poderoso o suficiente para lutar contra o Shikai de 2 outros capitães simultaneamente, ambos com a reputação de serem os capitães mais fortes da Soul Society enquanto juntos.
Ao contrário da maioria das outras Zanpakuto, selar Rasen Jakka não desativa nenhuma habilidade já usada contra um oponente, comprovado quando Yamamoto aprisiona Suki Aizen, Jin Ishimaru e Kanami Tsen. Jakuen, Fortress Blaze. Esta técnica cria uma imensa parede de chamas, que circunda o alvo e forma uma enorme esfera de chama contida na qual aprisiona os inimigos. É imensamente poderoso, aprisionando 3 Shinigami de nível de capitão, ou seja, Aizen, Jin e Tsen, por um período significativo de tempo. Taimatsu, Tocha. Esta técnica permite que Yamamoto crie um grande inferno com uma simples onda de Rasen Jakka. O fogo gerado pelo ataque consome completamente o que estiver preso nele até que restem apenas cinzas. As chamas criadas por Rasen Jakka podem ser controladas, com grande precisão, por Yamamoto para atacar apenas os alvos que ele escolher, e ele tem poder sobre a intensidade das chamas. Inetsu Jigoku, Chamas do Inferno, cria 7 ou mais imensos pilares de chamas que cercam uma área. A intenção desta técnica é prender o oponente no inferno enjaulado e destruí-lo. O poder desta técnica pode destruir todos os que estiverem nas proximidades, incluindo o próprio Yamamoto. Essas chamas podem incinerar uma área muito maior que a de Karakura Town. Bankais, Nanka no Tachi, Longsword of the Hellman Flame, Vis Blade of Ember. Em sua Bankai, a lâmina assume a forma de uma katana antiga e desgastada, severamente queimada pelo fogo. Habilidade especial de Bankai. Após ativação, quaisquer chamas produzidas anteriormente por Rasen Jakka são absorvidas pela lâmina. Zanka no Tachi incorpora todo o poder das chamas de Yamamoto na lâmina. As chamas dentro da lâmina queimam qualquer coisa que ela elimina. Zanka no Tachi tem o efeito colateral de esgotar a umidade em uma área inteira, pelo menos do tamanho da Seireitei, fazendo com que o ar e a água sequem. Mesmo a Bankai de Chiritsugaya, Daiguren Irimaru, não pode ser usada, pois seu gelo derrete devido ao intenso calor de Zanka no Tachi. Nenhuma chama é visível enquanto corta. Yamamoto afirma liberar sua Bankai e reveste tanto sua lâmina quanto seu corpo nas chamas do sol. Mesmo Hetsu no Ana acredita que as chamas de Zanka no Tachi poderiam incinerar toda a Soul Society se deixadas ativas por muito tempo. Zanka no Tachi, Higashi, Kyokujitsujin, Longsword of the Hellman Flame, East, Rising Sun Edge ativada automaticamente no lançamento. Esta habilidade concentra as intensas chamas da espada ao longo da ponta da lâmina. Ele não queima nem entra em erupção, mas tudo que toca é erradicado ao nada. Mesmo o poder defensivo da Blood Vein de Vandenreich não pode resistir a esta técnica. Zanka no Tachi, Nishis, Anjitsugoki, Longsword of the Hellman Flame, West, Hellman Sun Prison Garb ativada automaticamente no lançamento. Essa habilidade é invisível aos olhos de qualquer outra pessoa, a menos que Yamamoto queira que ela seja vista. Ele envolve seu corpo no calor que atinge uma temperatura superior a 15 milhões de graus. Portanto, torna-se impossível tocá-lo enquanto ele está usando sua Bankai. O nível de calor produzido por esta técnica é tão alto que na verdade não apareceria na forma de chamas. Zanka no Tachi, Minami, Kakaja Manoshi Daijin, Longsword of the Hellman Flame, South, Great Boreal Ranks of the Tentrillion Fire Dead empalando a ponta de sua espada no chão. Yamamoto invoca os cadáveres e as cinzas dos mortos que foram mortos por suas chamas para sair e lutar em seu nome. Eles emergem de uma ruptura no solo que vem com força suficiente para dizimar Kishenied, Sanctis Inger. Usando o calor de sua espada em suas cinzas, ele pode despertar todas as pessoas que ele matou, permitindo que os cadáveres se tornem seus membros e ataquem quem ele considera seu inimigo até que se tornem pó. Ele pode trazer qualquer cadáver específico que desejar, permitindo que ele inflija dano psicológico àqueles com conexões com aqueles que ele matou. Zanka no Tachi, Kita, Tenshi Kaijin, Longsword of the Hellman Flame, North, Heaven End Arfend em Ashes uma barra de fogo e calor concentrados que incinera tudo que toca fora da existência. Fraquezas. Zanpakuto. Vonderveis Margela, temporário Vonderveis é o único arrancar modificado existente, tendo sido projetado com o único propósito de anular os poderes de Rasen Jakka. Após sua ressurreição, Vonderveis impede que a lâmina crie novas chamas, enquanto sela as chamas já criadas em seu próprio corpo. Se Vonderveis fosse morto, as chamas explodiriam com força explosiva. Limite de tempo, dano colateral, Bankai por causa do calor extremamente intenso que emana da lâmina e do corpo de Yamamoto, ele só pode empunhar Zanka no Tachi por um curto período de tempo, e o uso prolongado dele acabará por destruir seu oponente, sua sociedade e até ele mesmo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!